Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 5º domingo do tempo comum e a liturgia que nós escutamos, de forma especial esse evangelho que acabamos de ouvir, nos fala sobre a atenção que devemos dar à palavra de Deus, a atenção que devemos prestar naquilo que Jesus fala a cada um de nós. O evangelho começa com Jesus ali na beira do lago, na beira do mar, e uma multidão estava ali se espremendo, se comprimindo para escutar o que Jesus falava. Aquela multidão queria estar perto de Jesus para ouvir as palavras que saíam da boca de Jesus. E aqui nós já temos um primeiro e grande ensinamento para a nossa vida. Se nós queremos, meus irmãos, ouvir o que Jesus diz a cada um de nós, e Jesus fala tanta coisa a nós, nós precisamos estar perto de Jesus. Se nós estivermos longe de Jesus, a voz de Jesus não vai chegar ao nosso coração. Tantas outras vozes, tantos barulhos, tanta coisa vai abafar essa voz de Jesus e nós não vamos conseguir escutar o que Jesus quer dizer a nós. Por isso, como aquela multidão, é preciso estar próximo de Jesus, estar cada vez mais unidos a Jesus, e aí sim, escutar o que Jesus diz a cada um de nós. E então Jesus, vendo aquela situação ali, tantas pessoas, ele olha e vê 2 barcas. E é muito interessante, porque Jesus, ele escolhe uma daquelas barcas, e não é uma escolha aleatória. Jesus não entra em qualquer uma das 2, ou o primeiro que ele vê na frente, ele já, olha, me empresta a barca aqui, eu vou entrar. Não, Jesus escolhe uma barca, e a barca que ele escolhe era a barca de Simão Pedro, era a barca de Pedro. E o que isso tem a ver? O que isso significa para nós? Meus irmãos, isso significa muito, muito. Significa, meus irmãos, que é da barca de Pedro que Jesus fala a nós. Jesus, sentado na barca, falava à multidão. E o que é essa barca? Essa barca é a igreja. Pedro é o primeiro chefe dos apóstolos. Jesus coloca Pedro à frente dos apóstolos para conduzir a igreja que nascia. E hoje, meus irmãos, o sucessor de Pedro é o Papa Francisco. E por isso, se estamos ligados, unidos ao Papa, nesta barca de Pedro, que é a igreja, nós temos a certeza que nós somos então católicos, que nós estamos no caminho certo e que nós podemos, com certeza, ouvir a voz de Jesus que nos fala dessa barca que é a Santa Igreja. E então, meus irmãos, ao ver aqueles pescadores e ao ver aquelas barcas ali, essa cena chama também a atenção, porque aqueles homens, e no final do evangelho nos fala que Tiago e João eram sócios de Pedro, então eles tinham ali uma empresa de pesca, eles viviam daquilo, eles eram pescadores profissionais, tiravam da pesca o seu sustento. E imaginem a tristeza daqueles homens ali que tinham saído para pescar, ficaram a noite inteira no mar e não pescaram nada. Não conseguiram pegar nenhum peixe. E eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Já tinham desistido. Ficaram a noite inteira no mar, já tinham desembarcado, estavam ali tristes, lavando as redes para ir embora. Iam chegar em casa sem nada, talvez com as contas para pagarem, os impostos, tanta coisa que eles precisavam fazer e por isso precisavam do peixe para vender. E naquela noite eles não pescaram nada. E então Jesus, vendo isso, faz o convite a Pedro: Pedro, avança para águas mais profundas e lança a sua rede ao mar. E aí é até engraçado, porque se a gente pensa, eles eram pescadores profissionais, eles trabalhavam com aquilo, viviam daquilo. Jesus não era pescador, Jesus era carpinteiro. Aparentemente, humanamente falando, Jesus não entendia nada de pesca. Aqueles homens podiam pensar assim, olha, Senhor, o Senhor está mandando aí, mas desculpa, quem entende de pesca aqui é a gente. Nós é que trabalhamos com pescaria, a gente já lançou essas redes, não pescou nada, nós vamos embora porque o mar não está para peixe não.
Mas, meus irmãos, aqui entra também uma grande lição. A humildade e a obediência faz o milagre acontecer na nossa vida. Se nós somos humildes e se nós somos obedientes a esta palavra que Jesus nos fala, o milagre acontece na nossa vida, como aconteceu nesse dia, como aconteceu tantas vezes no Evangelho e como acontece tantas vezes na igreja, tantas vezes na nossa família, na nossa vida, e tantos de nós podemos dar testemunho disso. Se nós somos humildes e obedientes à palavra do Senhor, o milagre acontece. E Pedro diz a Jesus: Senhor, nós já lançamos as redes, nós não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra, nós vamos lançar de novo as redes. Meus irmãos, que oração bonita essa de São Pedro para nós hoje, que ele nos ensina hoje. Na nossa vida, meus irmãos, quando a gente pensar em desistir, quando a gente pensar em lavar as nossas redes e descer do barco e cair fora porque não pescamos nada, porque parece que a gente reza e não acontece nada, porque parece que tudo que a gente faz dá errado, porque parece que Jesus nos abandonou e a gente não consegue escutar mais Jesus falando conosco. Aí, meus irmãos, é preciso voltar, é preciso parar e é preciso dizer: Senhor, eu já fiz tanta coisa, Senhor, eu já rezei tanto, mas se o Senhor me pede, eu vou continuar rezando. Em atenção, Senhor, à tua palavra, eu continuo firme, porque eu sei que é sendo perseverante que eu verei o milagre acontecer na minha vida. Esta palavra, meus irmãos, é muito importante e é muito bonita. É preciso essa obediência a esta voz do Senhor. E tantas vezes, de tantos modos, nós não obedecemos aquilo que Deus nos pede. As coisas vão se relativizando. Vocês já pararam para pensar como nós, católicos, muitas vezes relativizamos aquilo que o Senhor nos pede na sua palavra? E, meus irmãos, esse é um pecado muito grande. O pecado da indiferença, o pecado de pensar assim: Jesus está me pedindo isso, mas será que precisa disso mesmo? Eu acho que eu vou fazer de outro jeito. Na palavra de Deus diz que a gente deve fazer isso, mas será? Acho que não precisa mais. Na palavra de Deus pede que a gente esteja unido ao Senhor, mas eu posso fazer outras coisas, depois eu procuro Deus. Meus irmãos, esse é um grande pecado, e esse pecado tem afastado tanta gente de Deus, esse pecado tem nos afastado de Deus. Esse pecado tem destruído tantas famílias e nós não nos damos conta disso. O pecado da indiferença, o pecado de relativizar a palavra de Deus. Meus irmãos, o que Jesus nos pede é palavra de salvação, é aquilo que vai nos conduzir para a nossa salvação, para o céu. E nós queremos estar com Deus no céu, por isso precisamos aqui nesta terra ouvir em atenção à tua palavra, Senhor. Eu obedeço, eu busco ser melhor a cada dia, eu busco me esforçar, eu busco cuidar das coisas de Deus e assim por diante, em atenção à tua palavra, Senhor. E, meus irmãos, o que chama mais atenção ainda nesse evangelho é o final do evangelho. É uma loucura, humanamente falando. Aqueles homens que estavam lá tristes, porque não tinham pescado nada, eram pescadores, viviam daquilo, agora pescam tanto peixe por causa do milagre que aconteceu, que chamam até a outra barca para ajudar, as barcas quase estão se afundando de tanto peixe que eles pegaram, e depois, o que eles fazem? Deixa tudo lá na praia, deixa as barcas, deixa os peixes, e segue Jesus. Que loucura, humanamente falando. Aquelas pessoas que estavam ali perto, capaz que pensaram, ficaram doidos, só pode ter ficado doido, porque tanto peixe que eles pegaram, talvez na vida deles nunca tinham pegado tanto peixe assim, e como que eles agora deixam tudo para trás, deixam ali os peixes, a barca, não se importam mais com nada daquilo e seguem a Jesus? Meus irmãos, o que aos olhos humanos pode parecer loucura,
na verdade, é a grande sabedoria daqueles que encontraram Jesus. Saber que em Jesus nós temos tudo. Saber que em Jesus nós temos aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Saber que em Jesus está a nossa riqueza. Meus irmãos, a nossa riqueza não pode estar aqui nesta terra. A nossa riqueza não pode estar na nossa saúde, na nossa família, nos nossos bens materiais, porque um dia nós podemos perder tudo isso. E se nós perdemos essas coisas, nós perdemos esta nossa riqueza. Por isso a nossa riqueza deve estar somente naquilo que nós não podemos perder, que é Jesus. Todas essas outras coisas fazem parte, claro. E se temos Jesus, se estamos com Jesus, tudo isso vem por acréscimo. A família, a saúde, os bens materiais, tudo isso são coisas muito boas. Mas nisso não está a nossa riqueza. Assim como esses pescadores, nós precisamos dar esse passo de saber deixar tudo para trás, de saber deixar tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Imaginem se eles fossem falar: Jesus, então vamos marcar assim, semana que vem a gente começa a te seguir porque nós vamos vender esse peixe, né? Nós vamos arrumar aqui o dinheiro, né? Pagar nossas contas ali, nós vamos ganhar muito dinheiro com esses peixes. E depois, meus irmãos, eles não iam voltar, eles iam se envolver de novo com as coisas ali, iam perder a oportunidade de caminhar com Jesus. Por isso não podemos deixar para amanhã, não podemos adiar, não podemos deixar para depois. É preciso seguir Jesus hoje, é preciso se decidir por Jesus hoje e pedir: Senhor, tira do meu coração aquilo que me afasta de Ti. E a primeira coisa que precisamos tirar do nosso coração é o pecado. Por isso sempre é bom fazermos boas confissões, porque na confissão nós recebemos de novo a graça de Deus. Na confissão nós estamos de novo unidos a Deus. E quando nós estamos unidos a Deus, aí sim, nós escutamos a sua palavra, aí sim, nós somos obedientes à sua palavra, aí sim, o milagre acontece na nossa vida. E meus irmãos, para terminar, Jesus, quando Ele nos chama, Ele nos pede que sejamos também nós anunciadores da sua palavra. E gostaria que ficasse no coração de cada um de nós aquilo que São Paulo nos diz hoje na segunda leitura. Muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, até mesmo em relação à fé. Nós queremos saber tantas coisas, nós queremos tantas respostas, nós queremos compreender tantas coisas que talvez nós não compreendemos. É claro que podemos, querer aprender cada vez mais, mas nós não podemos, meus irmãos, esquecer o básico, aquilo que é o alicerce da nossa fé. E como eu dizia, nós somos católicos, nós estamos nesta barca de Pedro, e através dessa barca Jesus nos ensina. E o que é que Jesus nos ensina? São Paulo nos diz hoje: nós cremos, e só isso nós precisamos saber. Se nós soubermos somente disso, já é o suficiente para a nossa vida e para a nossa salvação. Nós cremos que Jesus Cristo morreu por nós, deu a sua vida na cruz pelo meu pecado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou e agora está com o Pai no céu. E agora nós também podemos estar com Ele no céu. Como é simples, meus irmãos. Como a nossa fé é simples. E São Paulo nos ensina isso hoje de forma tão bonita. Basta entendermos, acreditarmos com fé nisso e todas as outras coisas virão. A fé vai crescendo cada vez mais no nosso coração. Então, o que nós acreditamos? Nós acreditamos nesse Senhor Jesus Cristo que morreu pelo nosso pecado, que ressuscitou, que está no céu e que também nós agora podemos estar com Ele no céu. Se nós temos isso no nosso coração, nós vamos caminhando esse caminho que Jesus deseja para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.